Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, deixa eu só conferir se está gravando aqui, ó. Tá gravando sim. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai falar se Jesus deve ser adorado, assim como o Pai é adorado, se sim ou se não, ou se nós devemos adorar somente o Pai, tá bom? Então, sei que eu já falei um pouquinho sobre isso, né, nos meus vídeos anteriores, né, mas hoje eu vou falar mais especificamente de uma forma clara e vai ficar bastante claro para vocês, tá bom? Então, vamos dar início. Vou fazer uma introdução, vou explicar um pouco da palavra amor e também da palavra adoração, né? No original e como elas foram traduzidas hoje. Deixa eu fazer aqui a leitura aqui do que eu escrevi aqui para mim não me perder, tá bom? Então, como eu havia dito, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso nos meus vídeos anteriores, se Jesus ele pode ser adorado ou não, se ele pode ser adorado como o Pai é adorado, se sim ou se não. Então a gente vai dizer isso nesse vídeo de hoje, né? Muito bem. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou cristão unitarista, ou seja, eu defendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é somente um. E aquele que é Deus no sentido de ser o ser todo-poderoso, né, o supremo absoluto, Deus dos deuses, ele é só para mim, que eu sou unitarista, é somente o Pai, é somente Jeová, né? O nome desse Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Jesus Cristo, é Jeová, é aquele Deus que os judeus adoravam, né? E se vocês querem saber um pouco mais sobre esse conceito, né, unitarista, trindade, qual a diferença de trindade, unicismo, unitarismo, eu tenho um vídeo aí só falando a respeito disso, né? Eu tenho um vídeo também explicando, uma série de vídeos, na verdade são dois vídeos, né? Mostrando todos os textos que comprovam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é somente um e é o Pai, tá bom? Eu sei que na doutrina da Trindade tem o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Pai, mas eu entendo que o Deus Todo-Poderoso é somente o Pai. Se vocês quiserem entender por que disso, tem dois vídeos aí que eu fiz, né? Uma série de dois vídeos mostrando na Bíblia todos os textos que comprovam que o Pai é somente um, né? Também tem uma série de vídeos, né? Acho que são 11 vídeos que eu fiz, explicando, refutando, vamos dizer assim, todos os textos que supostamente comprovariam a Trindade. Então, quem tiver mais interesse e se aprofundar mais nesse assunto, vai lá. Então, muitos dizem, né, que Jesus ele deve ser adorado. Vamos dar início aqui então, né, ao nosso vídeo, já entrando no tema aqui do vídeo de hoje. Então, muitos dizem que Jesus deve ser adorado e que a Bíblia mostra isso. Normalmente eles apresentam a base bíblica de Hebreus 1:6, que diz ali, né, na maioria das traduções está assim, mais ou menos assim, né, que todos os anjos de Deus adorem a Jesus Cristo, né? Certo? Então, muitas pessoas usam essa base bíblica para dizer que Jesus Cristo deve ser adorado. Tá? Bom, para explicar o meu ponto, eu vou apresentar a vocês as palavras originais que são traduzidas como adorar. Já vou adiantar para vocês, são três palavras, né, diferentes que normalmente elas são traduzidas para o português como adorar. Né? Já adianto que é mais uma palavra e é muito semelhante também à palavra amor, né? A palavra amor no grego, ela tem três palavras diferentes, mas quando são traduzidas nas nossas Bíblias, né, para a linguagem do português, embora sejam três palavras diferentes, todas elas são traduzidas como amor, né? Então é importante lembrar que a Bíblia, que a língua o grego, né, é uma língua diferente da do português, tem as suas regras, tem as suas peculiaridades, assim como o português tem suas regras, suas peculiaridades, e é diferente do inglês, que é diferente do espanhol, cada um tem a sua regra. Então, para fazer sentido, uns tradutores, né, para o português, traduziu três palavras, são palavras distintas e diferentes, que é o amor, para tudo amor. E da mesma forma com a adoração, né? Tem três tipos de palavras diferentes que normalmente no português são traduzidas como adoração. Então, quando a gente entende isso, e o significado daquelas palavras originais, tudo fica muito mais claro, o conceito que devemos ter sobre o que é adoração e como é a forma certa de adorar a Deus. Também fica mais claro se devemos ou não adorar ao Filho ou se devemos adorar somente o Pai. Então, vamos dar prosseguimento? Vamos iniciar, fazer aqui rapidamente, né, com vocês. Fazer rapidamente, desculpa o interrompimento, tá?
mas eu vou fazer rapidamente aqui a respeito da palavra amor, né? Então, vamos começar falando sobre o amor. Na Bíblia, a palavra traduzida para o português como amor possui 3 palavras gregas, as quais são essas aqui, que eu anotei aqui, os 3 pontinhos. Ó. A palavra eros, a palavra filia e ágape. São 3 palavras diferentes no grego, mas essas 3, quando é traduzida para o português, essas 3 é traduzido como amor. Só que no grego, cada uma dessas aqui tem um contexto bem diferente, entendeu? Você não pode aplicar eros a todo tipo de amor, entendeu? Eros é uma palavra que para o português eles traduziram como amor, mas ela tem um contexto bastante específico, ela não pode ser amplamente, né? E isso vai ficar mais claro conforme eu for apresentando aqui para vocês, né? Então, olha, continuando lendo aqui, né, o meu slide, eu escrevi assim, olha. Quando aparecem essas palavras nos textos originais, os tradutores traduzem simplesmente por amor, mas na língua original, dependendo de como estava escrito, traz todo um significado próprio. Então, vamos dar início com a palavra amor, o eros, né, que é a palavra no original. Vocês vão começar a entender aqui o ponto que eu quero chegar, né? Então, eu expliquei aqui o que significa eros, né, qual o contexto, né, o que o eros, essa palavra, né, que a gente traduz como amor, significa. Olha, o eros é o conceito de atração física e amor apaixonado entre cônjuges, afirmado como uma bênção divina dentro do casamento, né? Então, essa palavra aqui, olha, o eros, refere-se ao amor sensual, aquele amor físico e romântico, derivado do desejo encontrado entre, por exemplo, entre namorados, entre marido e mulher, né, cônjuge, entre amantes e assim por diante. Então, quando na Bíblia aparece essa palavra aqui, né, o original lá estava escrito eros, por exemplo, 2 pessoas, né? Fulano sentia eros por ciclano. Então, quando está aqui a palavra eros, a gente já sabe que ele é uma relação ali, que podem ser namorados, eles podem ser marido e mulher, eles podem ser até amantes, né? Então, notaram como essa palavra eros aqui, ela não pode, é amor, né? Mas será que caberia essa palavra eros entre a relação de pai e filho? Não caberia, né? Porque aqui essa expressão, essa palavra eros no original, ela tinha unicamente esse contexto, né, de explicar para você, para o leitor, né, que era um sentimento romântico ali. Então, entre pai e filho, entre irmãos, por exemplo, não existe esse tipo de sentimento, né, esse amor romântico, esse amor físico, né, sensual, entendeu? Olha como é que é interessante. Então, até se deu um exemplo aqui para vocês, olha. Provérbios 7:18, tá, onde eu marquei aqui de azulzinho, olha, aqui estava escrito eros. Então, olha só o que diz Romanos 7:18. Vem, embriaguemo-nos com carícias até o romper do dia, saciemo-nos com amores. Então, quando aqui, olha, que está traduzido como amores, na verdade está a palavra eros, né? Então, a gente sabe que aqui é relacionado aquele sentimento carnal, físico que tem entre amantes, entre marido e mulher, entre namorados, mas nunca entre pai e filho, entre irmãos, ou avô e avó, avô e neto, né, melhor dizendo, certo? Então, vamos passar para o próximo aqui. Olha, amor, uma outra palavra, né, que também é traduzida por português por pura e simplesmente é amor, né? É filia. Filia também pode ser traduzido como amor, né? E aqui, olha só, o contexto dela. O que essa palavra significa, né? Que a gente traduz como amor. É um termo grego antigo, frequentemente traduzido como amizade ou amor fraternal, representando uma afeição profunda, lealdade e boa vontade mútua entre iguais. Filia foca no afeto, companheiro, admiração, desejo pelo bem-estar do outro. Então, o exemplo aqui que tem essa palavra filia está em Provérbios 29:13, olha, que fala o seguinte, olha, quem ama, ou seja, essa palavra que ama, na verdade, filia, né? E aqui foi traduzido como amor, né? Quem ama. Então, quem ama, a sabedoria alegra seu pai, mas quem frequenta prostitutas dissipa seus bens. Então, esse filia que está aqui
Não poderia ser, por exemplo, igual a gente viu anteriormente, o Eros, porque o Eros é aquele amor romântico. Então esse amor aqui é aquele amor fraternal, né, conforme a gente viu. Então, a gente vai vendo como que cada palavra, embora elas sejam todas traduzidas como amor, mas elas têm os seus contextos específicos, né? E uma terceira palavra aqui, que também é traduzida como amor, é o ágape. Mas talvez você já tenha escutado, né? Que ele é um pouco mais divulgado. Então, olha, ágape define a forma mais elevada dos três tipos de amores. É o mais incondicional, é o sacrificial e ele é voluntário. Diferente de sentimentos passageiros, ele é uma decisão da vontade de buscar o bem do outro, independentemente de mérito ou retribuição. Ele é o amor que vem de Deus e define sua própria essência. Então, a gente vê ágape aqui quando a gente lê 1 João 4,8. Acho que diz assim, olha, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então aqui está o ágape, né, aqui, mas foi traduzido como amor. Então vocês veem que, embora no português está tudo escrito amor, 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 mas cada um tem um seu conceito diferente, né? Isso por quê, né? Porque a Bíblia, conforme eu disse, né, o grego original, ele tinha essas três formas de amor, né? E cada uma tem uma forma muito singular, né? Então, aqui é o amor espiritual, né? Aquele amor fraternal, de você querer dar a vida pelo seu irmão, né? Pelo seu irmão espiritual. Então, aqui envolve esse tipo de amor aqui, ágape. Muito bem, aqui eu já expliquei para vocês a questão da palavra amor. A gente vê que na Bíblia, nos originais, ele tem essas três formas, que é o ágape, vou voltar aqui um pouquinho, ágape, filia e eros. E cada um tem um conceito próprio, né? Então, só pra gente fazer uma brincadeira aqui, né? Então, imagina que tem um rapaz que ele gosta de uma menina. Ele fala assim pra menina, né? Que ele sente eros por ela. E ela fala, olha, o sentimento que eu tenho por você não é eros, mas é filia, ou seja, aquele amor fraternal. É como se fosse assim, olha, eu te amo, fulana, né? Ou seja, ele quer namorar com a menina. Ela fala, mas eu amo você como amigo, seria filia, né? Só para deixar aqui claro, né? Para vocês, né? Então, eles têm conceitos diferentes, né? E aquele amor que você tem, né? Por exemplo, se você é ligado a uma religião, né? E você tem outras pessoas, né? Um grupo religioso ali. Aquele sentimento que tem naquele grupo religioso ali é o ágape, né? Que é um amor espiritual, é um amor mais elevado, vamos dizer assim, tá bom? Conforme eu mostrei para vocês. E da mesma forma como tem a palavra amor, três palavras diferentes que para o português são traduzidas todas elas com amor, a palavra adoração também. São três palavras diferentes que têm seus conceitos próprios, têm suas características próprias, né? Mas quando é traduzida para o português, muitas das vezes ela é traduzida por pura e simplesmente adoração. Mas cada uma delas tem um conceito próprio específico. Então, né? Então, olha só, na língua original grega, conforme eu disse, né, do Novo Testamento, ou Novo Pacto, né, existem três palavras que são normalmente traduzidas para o português como adorar. São elas: proskíneo, que essa aqui é a maioria das vezes quando a Bíblia fala em adoração, normalmente no grego está escrito essa palavra aqui, proskíneo. Mas também tem a latreia e também tem o sebomai. Então essas três palavras, muitas das vezes quando ela aparece na Bíblia, nos originais, elas, quando são traduzidas para o português, essas três palavras aqui, embora sejam palavras diferentes, tenham todo o seu conceito próprio, elas são traduzidas por pura e simplesmente adoração, tá bom? Então vamos dar início, olha. Adorar, essa aqui é a forma mais comum, né? É a palavra que mais tem na Bíblia e que é traduzida como adorar, tá bom? Que é o proskíneo. Então, vou explicar para vocês, olha. Proskíneo é o termo bíblico para adorar, significando literalmente, significa literalmente, ajoelhar-se, inclinar-se para beijar a mão ou mostrar reverência profunda. Indica um ato físico de rendição, submissão e valorização, usado tanto para adoração ao divino quanto para prestar homenagem a autoridades superiores ou para alguém, uma pessoa.
tá bom? Então, 90% das vezes que a palavra proskínio, no sentido de adoração mesmo, tá? Daquela relação de Deus, né? Do servo com o Deus Todo-Poderoso, né? Com o ser divino, né? Então, 90% das vezes que a palavra proskínio, nesse sentido de adoração mesmo, aparece na Bíblia, ela é dirigida ao Pai, tá bom? Então, tem o Pai, né? Conforme até a Trindade também compreende isso, né? O Deus Pai, né? O Filho, o Espírito Santo. Então, 90% das vezes, quando a palavra proskínio aparece no sentido de adoração, ela é dirigida ao Pai, tá bom? Mas algumas poucas vezes ela também é atribuída ao Filho, a palavra proskínio, podendo dar margem para a adoração de Jesus, o Filho, tá bom? Então eu reconheço isso. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 passagens bíblicas, né? 3 não, são 4 passagens bíblicas que aparece a palavra proskínio. Então, vamos dar início aqui, olha, lendo Mateus 18, capítulo 18 de Mateus, e os versículos 23 ao 26. Aqui, essa palavra proskínio, olha, ela é traduzida como... A maioria das Bíblias vai traduzir como reverência, né? Um ato de você se reverenciar, de você se prostrar, né? Você se curvar perante aquela pessoa. Né? É muito comum, por exemplo, a gente ver os japoneses fazendo isso, né? De abaixar a cabeça, né? Se curvar como um gesto de reverência, né? De demonstrar respeito por aquela pessoa, né? E no Oriente também, no Oriente que eu digo nos tempos bíblicos, né? Os povos lá do Oriente Médio também tinham esse costume, né? De se curvar perante autoridades, perante pessoas, ou perante um pai, né? Era um ato de reconhecer que aquela pessoa era importante para você, né? De alguma forma, né? Então é uma forma de você homenagear aquela pessoa, prestar uma reverência, tá bom? E também é uma forma de você adorar, né? Adorar a Deus, Deus Todo-Poderoso, ou mesmo aquelas pessoas que têm outras religiões, né, que não seja o cristianismo ou o judaísmo, também têm os seus deuses e eles também adoram dessa forma, né, se curvando perante as suas divindades. Né? Então vamos ler aqui, ó, Mateus 18. Eu trouxe 2 traduções, tá? Só para mostrar para vocês que proskínio nem sempre significa adorar no sentido literal, né? Mas às vezes é por simplesmente se curvar, de prestar uma homenagem, tá bom? Então aqui, ó, tem essa aqui, eu vou só contextualizar para vocês, tá? Esse texto de Mateus, capítulo 18, no versículo 23 e 24, é aquela passagem na qual Jesus conta uma história, né? Ele conta uma parábola. Ele fala de um homem que devia muito dinheiro a um... Ele tinha um servo, né? Ele tinha um amo, melhor dizendo, né? Ele devia muito dinheiro a esse amo, que era um homem muito rico, né? E ao mesmo tempo esse amo ele perdoou, né, aquela dívida gigantesca que ele tinha. Mas essa pessoa que teve a dívida gigantesca perdoada, ele também tinha um servozinho, um pobrezinho que devia pouquinho dinheiro para ele e ele não quis perdoar. Né? Então, só para contextualizar aqui vocês, né? Então, vamos fazer aqui a leitura. Olha, Mateus 18, do 23 ao 24. Aqui são 2 traduções diferentes para mostrar para vocês, tá? Então diz assim, olha, essa aqui é a primeira tradução brasileira, olha, como é que traduz. Por isso, o reino dos céus, Jesus falando, né, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, ou seja, estava devendo muito, né? Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua esposa, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. Esse servo, né, que ia ser vendido, ele, a esposa, olha o que ele fez. Olha, o servo, pois, prostrando-se e reverenciava, né, dizendo: Tem paciência comigo que te pagarei. Então, aqui, ó, quando tem essa palavra aqui, eu reverenciava, se prostrava, e eu reverenciava o rei, aqui a palavra proskínio, né? Aqui está a palavra proskínio, dizendo: Tem paciência para comigo. Uma outra tradução, olha, ela foi um pouco mais ousado, né? Foi um pouco mais literal. E aqui, olha, é a mesma passagem, vou ler com vocês, olha. Mateus 18, do 23 ao 24. Olha como é que essa outra tradução, que é uma Almeida recebida, olha como é que ela deixou essa... Como é que ela traduziu essa passagem bíblica. Diz assim: Por isso o reino dos céus é comparado a um certo rei que resolveu tomar contas com seus servos. E tendo começado a tomá-las, trouxeram-lhe
um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, a sua esposa, seus filhos e tudo o que tinha, e que se fizessem o pagamento. Então, aquele servo se prostrou e o adorou. Tá vendo? Aqui já botou adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Então, obviamente, aqui a forma correta seria essa aqui, ó, prostrou a reverência. E aqui estava a palavra proscínio, né? Então, aqui, obviamente, na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, 90% das Bíblias, 99% das Bíblias, traduz assim, ó, reverência, prestar. Ele se prostrou e prestou uma reverência, prestou, uma outra tradução também possível, ele prestou homenagem, né? Mas essa aqui quis colocar como adorar. E, obviamente, que também não estava adorando o outro, né? Porque, afinal de contas, ele só era amo, ele era um outro homem, um homem rico, né? Que era dono dele, né? Porque nos tempos bíblicos havia a questão da escravidão, né, e tudo mais, mas ele reconhecia, obviamente, que aquela pessoa não era Deus, não era o Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra aqui prosquínio, a tradução, a forma correta, deveria ter sido essa aqui, olha, reverenciar, prestar homenagem, né, um ato de respeito, ou se curvou perante ele, né. Bom, então, só para mostrar para vocês que prosquínio ele tem essas duas traduções, né? Pode ser tanto adoração, como adorar ao divino, como o ato de você se curvar, se prostrar, beijar a mão, né? Como respeito, como homenagem, enfim. Então a gente também vai ler, olha, Mateus, capítulo 4, versículo 10. Jesus diz que quem deve ser adorado e receber serviço sagrado é somente o Pai, é Jeová. Ele leu o Antigo Testamento, né? Mateus 10, 4, que diz o seguinte, olha. Em Mateus 10, 4 eu vou ter que ler ele novamente mais para frente, tá? Falando a respeito dos outros nomes de adoração. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Ó. Mateus 10, 4, capítulo 4, os versículos do 7 ao 10. Diz o seguinte, ó. Vou só contextualizar aqui antes de eu fazer a leitura, né? Aqui Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo. Ele ficou ele começou a fazer o jejum, né? Foi para o deserto e aí naquele momento que ele estava jejuando, né? Ele foi para o deserto, o diabo passou a tentar Jesus Cristo, tá bom? Só para contextualizar vocês aqui. Então vamos lá, fazer a leitura. Mateus capítulo 4, dos versículos do 7 ao 10 diz assim, olha. Jesus lhe disse novamente: está escrito, não tentarás a Jeová, né, o Senhor teu Deus. E quando Jesus Cristo ele respondia ao diabo, né, aquelas tentações, né, ele sempre respondia citando o Antigo Testamento, tá? E o Antigo Testamento contém o nome de Deus, né, Jeová, tá bom? Então ele falou aqui, a gente sabe que aqui ele falou Jeová, né? Tá bom? Então e vamos dar prosseguimento. Os versículos 8 agora até o 10 diz assim, olha. Novamente, o diabo o levou, né? O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse, né? O diabo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Tá vendo? Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, né? Jeová, né? Que ele estava citando Deuteronômio, tá? Ele falou isso aí, ó. Adorarás o Senhor, teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então aqui, olha, quando Jesus fala isso aqui, olha, adorarás o Senhor. Essa palavra aqui, adorarás, tá como prosquínio, tá bom? No Novo Testamento. E interessante porque aqui também tem uma outra palavrinha que também é traduzida como adorar, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente. Então, Jesus ele citou, né, para o diabo que era Jeová, o teu Deus, quem deves adorar. Se Jesus Cristo ele fosse Deus, o Deus Todo-Poderoso, será que ele também não poderia se incluir aqui? Olha, ô diabo, como é que é isso? Você sabe que é a mim, ao Pai, é a nós que você tem que adorar. O teu Deus, nós, os teus Deus, né? Que tu tem que adorar. Mas não, ele falou, adorarás ao Senhor, o teu Deus. Ele não se incluiu aqui, né? Muito bem. E então aqui tem a palavra prosquínio, adorar, né? Então a gente vê que aqui só pode ser adorar a Deus, né? Porque aqui está falando a respeito de Deus, não é simplesmente só se curvar, mas é adoração mesmo, né? Vamos ler também, olha. Hebreus 1, 6. Jesus recebe prosquínio dos anjos. Essa aqui, olha, de Hebreus 1, 6. As pessoas que creem na Trindade, eles usam esse texto para provar que Jesus ele pode ser adorado, né? Diz assim, olha, Hebreus 1, 6.
Aqui é a tradução que eu usei e tal. Ó, diz assim, Hebreus 1:6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, as pessoas usam aqui esse texto para provar que Jesus ele pode ser adorado, né? Só que se eu não me engano é o apóstolo Paulo, né, que está lá em Hebreus, quando ele fala isso, né, que ele faz essa menção, o livro inteiro de Hebreus ele cita muitas passagens do Antigo Testamento, né? O capítulo 1 de Hebreus ele faz muitas menções ao Antigo Testamento. Então, quando ele fala isso, olha, todos os anjos de Deus o adorem, uma das possibilidades de citação disso aqui, ó, você vê que tem até o aspazinho, né? Ou seja, uma citação do Antigo Testamento. Pode ser o livro de Salmos 97:7, tá? É uma das possibilidades. Uma das possibilidades é Salmos e uma outra, se não me engano, é Deuteronômio, tá? Mas se for Salmos, olha só como é que a Bíblia de Jerusalém traduz Salmos 97:7. A Bíblia de Jerusalém, olha. Os escravos de Ídolo se envergonham. Aqueles que se gabam dos vazios, à sua frente todos os deuses se prostram. Né? Então, aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, todos, à sua frente todos os deuses se prostram. Né? Então, pode ser que seja essa passagem aqui, ó, essa tradução aqui, quando fala assim, né? E ainda quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz, aí, aspas, né? Todos os anjos de Deus adoram. Pode ser que essa passagem aqui, olha, todos os anjos de Deus adorem, se refira a essa partezinha final aqui, olha. À frente, todos os deuses se prostrem. Então, você viu como é que na Bíblia de Jerusalém, Salmos 97, versículo 7, botou aqui se prostrar, né? Isso é uma coisa a ser observada, né? Talvez na sua Bíblia, aí, quando você leia Salmos 97, versículo 7, talvez aqui no finalzinho esteja dizendo adorar mesmo. À frente, todos os deuses o adoram, né? Adoram o Pai, né? O Filho, melhor dizendo, né? Tá bom? Mas é só uma observação. Então, sim, Jesus ele recebe certo tipo de adoração, sim. E essa adoração é prosquíneo, né? Mas é interessante porque o livro de Hebreus 1 fala assim, né? E ainda, tô lendo novamente, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. A Bíblia, ela mais de uma vez, né, muitas das vezes, ela fala sobre o mesmo assunto, né? Mais de uma ocasião. Por exemplo, a respeito da salvação, né, assim por diante. E no livro de Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, essa citação bíblica aqui de Filipenses, ele meio que parafraseia isso aqui também, olha. Só que o interessante dessa citação de Filipenses 2, versículos 10 e 11, ele amplia esse sentido aqui, tá? Porque na Bíblia aqui, nas traduções, pode ser sim que seja de fato adoração, adorar, mas conforme eu mostrei para vocês, também pode ser pura e simplesmente se prostrar, né? O livro de Filipenses 2:10 falando sobre o Filho, né? Ele mostra qual é a forma de adoração certa, né, que Jesus merece, né? Então, olha só o que aqui diz, Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, aqui na Bíblia de Jerusalém. Diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, ou seja, os anjos, as criaturas espirituais, dos seres celestes, dos terrestres, ou seja, os homens, os animais e tudo mais, se dobre perante Jesus, e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, tá? Então, toda língua confessa que Jesus ele é Senhor, né? Porque o Pai, ele constituiu o Filho como Senhor. Ele deu autoridade ao Filho, né? Tanto é que a Bíblia sempre mostra Jesus sentado à direita de Deus. Então, Deus, ele enalteceu o Filho. Ele foi obediente, ele veio à terra, se esvaziou, se humilhou, morreu por nós. Então, Jesus, quando foi ressuscitado pelo Pai, ele recebeu uma honra maior, ele recebeu um status maior, ele recebeu um título maior pelo Pai, tá? E o interessante de Filipenses é que aqui não usa a palavra proskíneo, aqui usa literalmente uma outra tradução, uma outra palavra lá, que é pura e simplesmente se dobrar, que todo joelho se dobre, né, das criaturas espirituais, criaturas físicas, humanas, né, que todos se dobrem os joelhos perante Jesus. Então, por isso que bem provavelmente aqui, olha, em Hebreus, embora pode ser sim, e aqui a tradução é proskíneo mesmo, também, isso aqui é uma forma de ampliar o entendimento, né,
Filipenses, capítulo 2, é uma forma de ampliar o entendimento de Hebreus 1:6, né? Filipenses, ele amplia a ideia de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele amplia a leitura de Hebreus 1:6, entendeu? Mostra a forma como nós devemos entender esse texto, tá bom? Então, a gente já viu aqui, olha, a palavra proskínio. Até aqui eu apresentei a primeira palavra grega, que é traduzida normalmente por adorar, que é a palavra proskínio, mas tem mais duas palavras ainda, tá bom? E o que eu gostaria de deixar claro é que a palavra proskínio, ela tem esses dois significados, que pode ser adorar e pode ser também por simplesmente se curvar, se dobrar perante alguém, ou perante Deus mesmo, né? Tá bom? E essa palavra proskínio, ainda que seja referente a Deus, ela é aplicada tanto ao Pai, tá bom? Como também é aplicada ao Filho. O Filho recebe proskínio dos anjos e também de nós humanos, ele deve receber proskínio, essa forma de adoração. Mas o Pai também recebe essa forma de adoração, tá? Assim como o Filho, Jesus Cristo, recebe esse tipo de adoração, o Pai também recebe proskínio, tá bom? Agora a gente vai ver aqui uma outra palavra no original, também quando as pessoas traduziram para a gente, né, que falamos português, né, ela foi traduzida também como adoração, mas são palavras diferentes. Uma é proskínio e agora a gente vai falar o que é latreia, ou latreia, né? É diferente de proskínio, tá bom? Mas as duas normalmente são traduzidas como adoração, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui agora em latreia. Latreia, latreia, né? Ou latreu também, tá? Diz o seguinte, olha. Se pronuncia latreia e significa originalmente serviço, tá bom? Ó. Então, latreia, embora ela é traduzida por adoração, mas ela também significa serviço, né? Dando prosseguimento aqui, olha. Especificamente o trabalho realizado por um servo contratado ou alguém em condições de servidão. No contexto bíblico e teológico, o termo é designado para prestar culto de adoração, né? Ou serviço sagrado ou obra sagrada, embora que também pode ser pura e simplesmente traduzido por adoração, né? Da mesma forma, então, que a gente... Voltando aqui, né? Então, da mesma forma que lá proskíneo é o ato de se curvar, né? Mas também pode ser traduzido por adoração, a palavra latreia significa literalmente serviço, um serviço sagrado, mas também pode ser traduzido por adoração, tá bom? Então, voltando aqui ao meu slide, eu vou escrever no meu slide, olha, diz assim. Então, como vimos anteriormente, sobre a palavra proskínio, pode ser usada para homens e não necessariamente significa adoração, né? Isso aqui falando da palavra anterior, proskínio. Tá? Então, dando prosseguimento aqui, olha. Inclusive, ela pode ser usada tanto para Deus, o Deus Todo-Poderoso, como também ao Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa palavra aqui, ó, latreia. Já a palavra latreia, olha só que eu coloquei aqui, até marquei, deixei para ficar claro isso aqui, tá? Olha. Já a palavra latreia, a proskínio a gente viu que é aplicada para o pai e para o filho. Mas já a latreia, já a expressão latreia, que fique claro, olha, ela é dirigida única e exclusivamente ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, tá bom? O filho não recebe latreia, tá bom? O filho não recebe. Só quem recebe latreia é o pai. O filho não recebe latreia. Isso na Bíblia, no Novo Testamento, ok? A palavra latreia aparece mais ou menos umas 10 vezes. E é aplicado umas 2 vezes aos deuses falsos, né? Quando a gente sabe, né, que a Bíblia ela apresenta aquelas pessoas que tinham seus próprios deuses, né? E essas pessoas prestavam esse tipo de adoração, né? Latreia, né? Então, mas na Bíblia, quando a gente vê os judeus, né, que se converteram ao cristianismo, e aquelas pessoas novas que se convertiam, né, ao cristianismo, elas passavam a ter esse tipo de adoração. Mas esse tipo de adoração latreia, né, ela era aplicada somente ao pai. O filho não recebia latreia. Conclusão que tiramos disso é que só o pai recebe serviço sagrado. Latreia, ela significa serviço sagrado. Olha só, um texto que possui latreia é aquele texto que eu já citei para vocês anteriormente, né? Quando Jesus ele é tentado pelo diabo no deserto, né? E aí, o interessante dessa passagem de Mateus, capítulo 4, os versículos
7, 8, 9 ou 10, mais especificamente o 10, né? Aqui a gente vê a palavra proskíneo e a palavra latreia. E olha só, vou ler só o capítulo 4, o versículo 10, tá? Diz assim, olha, então Jesus disse para o Satanás, né? Baixa, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, né? Adorarás a Jeová. Aqui, esse adorarás é proskíneo. Adorarás a Jeová teu Deus, e somente ele prestarás culto. Essa parte que eu prestará culto é latreia, né? Prestar ou talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, olha, prestar serviço sagrado ou culto sagrado, né? Prestarás culto, como está aqui, né? Culto. Então, é isso. Então, aqui temos a palavra latreia aplicada ao Pai, o teu Deus, somente, e somente ao Pai, olha, prestarás culto, latreia, tá bom? Então, recapitulando, a gente viu aqui proskínio, que é traduzido por adorar, e a gente viu aqui também a palavra latreia, que também é traduzida por adorar. Dei esse exemplo aqui, né, de Mateus, capítulo 4, mas tem outros exemplos também, tá? Aqui é só para dar um pequeno exemplo. E a gente vai chegar aqui, ó, na terceira e a última forma de palavra que também é traduzida como adoração, né, ou adorar, né? É a palavra sebomai. Sebomai, essa aqui é a terceira palavra. Também tem um seu contexto e um significado específico, né, próprio, né? Normalmente nas Bíblias também são traduzidas por adoração. Vamos lá. Olha só que o slide que eu escrevi, ó, na minha pesquisa. Sebomai foca no que, olha? No sentimento interno de reverência. Aquilo que a gente sente, as nossas emoções, né? Aquilo que passa no nosso coração. Tá bom? Então, Sebomai foca no sentimento interno de reverência, temor e admiração, de veneração, de reverenciar, adorar, sentir um temor respeitoso ou piedade. É a atitude do coração, tá vendo? Aquele sentimento, é algo que não envolve gestos físicos, nem um serviço, nem uma obra sagrada, né? Mas aquele sentimento que temos no coração. É a atitude do coração diante de algo ou alguém superior. A palavra sebomai, olha, semelhante à latreia, que é aquela que a gente viu anteriormente, aparece cerca de 10 ou 13 vezes. Aparece poucas vezes na Bíblia, tá? A maioria das passagens que aparece a palavra adoração é proskínio, né? Mas sebomai também aparece, né? E aparece poucas vezes, umas 10 ou 13 vezes. E ela também se aplica, olha, e é aplicada umas poucas vezes aos deuses falsos, né? Que normalmente é naquele mesmo contexto, né? Quando fala sobre os gregos, aqueles pagões, né? Que tinham seus próprios deuses, eles prestavam sebomai nessa forma de adoração aqui, né? Aqueles deuses falsos. Mas quando a Bíblia se refere aos servos de Deus adorando a Deus, e falando sobre Sebomai, ela é aplicada somente ao pai, tá? Então, Sebomai ela é aplicada única e exclusivamente somente ao pai. Olha só, ao pai. A conclusão que tiramos disso é que somente ao pai devemos ter aquele sentimento de soberania de Deus Todo-Poderoso. Esse sentimento de Deus Todo-Poderoso, de saber que é o Deus, o Criador, né, o autor da obra, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos, o Deus de todos, esse sentimento ele é aplicado somente ao Pai. O Filho ele não recebe sebomai, tá bom? Então, Deus Todo-Poderoso que não teve começo, não teve fim. Esse sentimento, essa forma de adoração, ela é dirigida somente ao Pai. O Filho não recebe sebomai, tá bom? E aqui eu dou um exemplo de um texto bíblico que aparece sebomai, tá bom? E foi traduzido por adorar. Marcos 7:7. Diz assim, olha, Marcos, capítulo 7, versículo 7 diz: Em vão me adoram, aqui é Deus falando, né? Uma passagem, né? Que diz assim, ó, em vão me adoram. Seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Então aqui, quando está escrito adoram, a palavra aqui original é sebomai, que é uma citação do Antigo Testamento, né, se eu não me engano. E a gente vê que aqui é aplicado também, né, como adoração, e essa aplicação aqui é ao Pai. Aqui quem está falando é uma citação do Antigo Testamento. Qualquer teólogo sério vai te falar que sim, aqui é somente ao Pai. Então,
Então, qual que é a conclusão, meus amigos? Para a gente não deixar o vídeo muito longo, já está longo, né? Conclusão, assim, olha, então Jesus ele pode ser adorado? Será que Jesus ele pode ser adorado igual a gente adora o Pai? Ou será que a gente só pode adorar o Pai? Ou Jesus pode ser adorado? Conclusão aqui, olha. Assim, adoração no sentido mais pleno e amplo da palavra, crendo no Deus Todo-Poderoso, no Pai de todos, Supremo Criador, Deus dos deuses. Forma de adoração, a gente deve, esse tipo de adoração, ela é exclusiva do Pai, do Deus Jeová. Só Jeová merece esse tipo de adoração, tá bom? De Deus Criador, o Deus de todos, o Pai de todos, o Deus dos deuses. Essa forma de adoração, somente o Pai merece. E Jesus então? Será que então ele não merece adoração? Jesus merece certo tipo de adoração, tá bom? Que é somente o proskíneo, que é aquela forma de se curvar, de se, né, de... Então, Jesus ele merece certo tipo de adoração, mas não deve ser adorado como o Deus Todo-Poderoso. Ele não pode ser adorado como o Pai é adorado. O Pai, ó, Jesus pode ser adorado como o Filho de Deus, como o unigênito, como o primogênito, como o nosso caminho até o Pai. A Bíblia diz isso, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem até Deus, senão por ele. Só Jesus é o caminho até Deus. Tá? Então, Jesus pode receber esse tipo de adoração, de prosquínio, como o nosso Redentor, como o nosso Senhor, mas não como Deus. A gente não pode adorar a Jesus como nós adoramos a Deus, ou como adoramos o Pai, tá bom? E eu até li para vocês, né? Filipenses 2, que mostra claramente isso, né? Que nós devemos, todo o joelho deve se dobrar perante Jesus. O joelho das criaturas espirituais, criaturas físicas, todo o joelho deve se dobrar e reconhecer que Jesus ele é Deus? Não. Reconhecer que Jesus ele é Senhor, tá bom? Para a glória de quem? Do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, a forma de adoração de Jesus, ela não é plena. A forma que nós devemos adorar Jesus é só o prosquínio. Já o Pai, ele merece prosquínio, merece sebomai e merece latreia, né? Então, eu até repito isso aqui para deixar bastante claro para vocês, olha, no meu slide. A adoração plena, aquela que devemos dar ao Deus Todo-Poderoso, o Ser Supremo, essa deve ser dirigida somente ao Pai, tá vendo? Essa adoração deve ser feita com nossas emoções, com o nosso raciocínio, ações, a nossa vida, ações da nossa vida, né? Ou seja, quando a gente vai adorar o Pai, com prosquínio, com latreia e sebomai. Já o Filho, Jesus Cristo, a gente pode adorar ele somente com prosquínio, tá bom? Então, isso está em conformidade com as Escrituras. O próprio Jesus Cristo ele falou isso, olha. No Antigo Testamento, Deuteronômio 6,5 fala isso, né? Jesus ele parafraseia Deuteronômio. E como o que o próprio Jesus ensinou, né? A maneira de amar a Deus descrita em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ele fala justamente isso, olha. Lucas 10, 27. Jesus ele falou o seguinte, olha. Ele respondeu: Ame o Senhor, né, ou seja, Jeová, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Jesus Cristo ele falou isso aqui, ele estava citando Deuteronômio. Deuteronômio, obviamente, tinha o nome de Deus aqui, né? Olha, portanto, amarás a Jeová, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, e andando em seu caminho, deitado e de pé. Deuteronômio, capítulo 6, li os versículos 5, 6 e 7, tá bom? Então, tá vendo? Vou voltar aqui o meu slide, olha. Então, adorar a Jesus é aquela forma de se curvar perante Jesus, de reconhecer que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso resgatador, que ele é o nosso caminho até Deus. Mas a forma de adorar ao Pai, ela não é somente só se dobrar, só se curvar o joelho, mas ela é aquela adoração com serviço sagrado. Ou seja, com prosquínio, que é se dobrar, né, se curvar perante a pessoa, é aquela com serviço sagrado, que é a latreia, né, que é com serviço sagrado, e com sebomai, que é aquele sentimento, é aquilo que
temos no coração, né? Então, conforme a gente viu, né, Jesus ele falou isso, né, ele mesmo citou, lendo o livro de Lucas, né, ele falou que nós devemos amar, né, a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, ou seja, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, ou seja, prestando serviço sagrado e se curvando com as nossas ações, com os nossos gestos. Essa é a conclusão, tá? Então, eu até fiz essa imagenzinha aqui, olha, que eu achei que deixa claro isso, olha. Jesus, o Filho, é digno de receber certo tipo de adoração, prosquínio, aqui. Mas o Pai, Jeová, esse aqui, ele é digno de maior adoração, ele é digno de adoração plena, ó. Ele é digno de receber toda a adoração, de receber prosquínio, de receber sebomai e latreia. Então, enquanto o Filho só recebe prosquínio, o Pai recebe prosquínio, e sebomai e latreia. O filho não recebe sebomai e o filho não recebe latreia. Esse somente é o pai. Então ficou claro para vocês, amigos? Então a forma de adoração, a gente podemos adorar Jesus? Até podemos dizer que sim, né? De certa forma sim, podemos adorar Jesus. Mas devemos adorar a Jesus ao mesmo valor, a mesma importância que nós damos ao Pai, ao Deus Supremo, ao Pai de todos, aquele que não teve começo nem fim? Não, esse tipo de adoração, esse tipo de reverência, somente o Pai merece. Ele recebe maior adoração. Tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.